Irmãos, a Parashá Shemini é uma parashá muito importante do livro de Levítico. E nos outros anos, quando nós estudamos sobre essa porção, nós elucidamos os pontos principais que ela contém. A Parashá Shemini, ela começa, Levítico capítulo 9, começa o relato, depois dos 7 dias de preparação e treinamento que o povo de Israel estava tendo no deserto. O Mishkan, chamado tabernáculo, estava sendo erguido, montado e desmontado todos os dias. Os sacerdotes estavam recebendo instruções sobre os sacrifícios, mas nada ainda havia sido feito. Eles estavam recebendo treinamento, instruções. O capítulo 9 começa no dia da inauguração de tudo. Da inauguração do Canut, do sacerdócio, da inauguração do tabernáculo propriamente dito. Então, é um dia muito especial. Ao longo da porção chamada de Shemini, o oitavo, você vai ver também alguns eventos interessantes. Você vai ver no capítulo 11 a respeito das leis alimentares. Você vai ver antes um pouco do evento dos 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu. O que aconteceu com eles, Nadav e Avihu? Eles foram mortos. Mortos por quem? Por Deus? Não. Mortos pela sua irresponsabilidade. Né? Eles foram mortos por quê? Trouxeram fogo estranho. Mas será que o fogo veio do local onde deveria ter vindo? Muitas pessoas falam isso, sabem que os 2 filhos de Arão morreram por trazerem fogo estranho ao altar. Mas esse fogo não foi tirado de um local estranho, não. Ele foi tirado do local que deveria ser tirado. Então, o que fez do fogo estranho perante o Senhor e fez com que a ira do Senhor se acendesse e os punisse? Você sabe? Não é o assunto da Parashá, não. Eu estou falando isso porque eu não vou falar sobre esses assuntos esse ano. Então, eu estou dando uma pincelada para você não ficar com esse gostinho, né, da história da porção. Mas no capítulo 10, Nadav e Avihu, eles são punidos. E depois, lá no verso 9 do capítulo 10, é que Deus explica para Arão por que os filhos morreram. Olha aí a admoestação do verso 9 do capítulo 10. Vinho ou bebida forte, tu e os seus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para que vocês aprendam a fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Meus irmãos, os 2 filhos de Arão foram mortos porque entraram para fazer o sacerdócio bêbados. Eles não trouxeram fogo de local estranho, eles trouxeram fogo certo. E fizeram como deveriam ter feito, porém, não no estado que deveriam estar. Eles estavam embriagados. E isso acendeu a ira de Deus, e Deus os puniu, tanto é que no verso 9, Deus estipula, lembra Arão de uma coisa que deveria ser lógica. Vocês não podem exercer o ministério, os sacerdócios, bêbados. Vocês devem estar sóbrios. Então, no capítulo 10, temos esse evento marcante e impressionante. E depois temos também o capítulo 11, que é o último capítulo da Parashá, que são as famosas, o quê? Leis de kashrut. O que é kashrut? É o substantivo da palavra kasher. Kasher significa lícito, permitido. Comida kasher para o judeu é a comida que Deus permite que ele coma. E o capítulo 11... ele é um capítulo bem simples de ser entendido. Depois você pode ler na sua casa. E para resumir, é o seguinte. O judeu, Deus prescreve. Não foi o judeu que criou isso, não. Deus ordenou. Deus falou com ele, olha, vocês vão comer. O que é o capítulo 11? O capítulo 11 é o que é comida para o judeu. Você está entendendo? O que é alimento para o judeu? Então, alimento para o judeu é animais, quadrúpedes. São os animais que têm unha fendida e ruminam. Esses são os animais que o judeu come. O rato pode ser comido, cachorro, gato. Não, por quê? Não se enquadram nessa característica. Né? Então, para o judeu, o alimento kasher é esse. Porco. O porco tem unha fendida, mas ele não rumina. Então, é imundo, é chamado para o judeu
é o trefá, é o alimento que é impuro. Aves, toda ave que não come carne, o judeu pode comer. A ave que come carne, o judeu não come. Coruja, águia, falcão, fazão, gavião e urubu. O judeu não come urubu, não é? Porque, gente, não parece meio lógico, né? Acho que Deus não inova tanto assim, não. É uma coisa até certa lógica. Não come, então, animal, pássaro que come carne, carniça. E do mar, o que o judeu come do mar? Peixe. Mateus, o judeu não come nem crustáceo, nem molusco? Não. Isso a Torá chama de réptil do mar. Todo réptil do mar, crustáceo ou molusco, o judeu não come. É imundo para o judeu. E o que ele come do mar? Só peixe. Que tipo de peixe? O peixe que tem escama. Tá? O peixe que tem escama, o judeu come. O peixe que tem couro, o judeu não come. Inseto, o judeu come inseto? Come. Qual inseto que ele pode comer? Os que saltam e que têm as patas traseiras maiores que as dianteiras. Em outras palavras, um tipo de gafanhoto o judeu come. Tá? Pode comer. Né? Diz que João Batista comia gafanhoto. Aí surgiram com a teoria aí que a palavra gafanhoto era uma sementinha que dava no deserto. Isso é papo furado, era gafanhoto mesmo. Ele comia o gafanhoto cachê do deserto, com mel, né? O Reginaldo já provou, é bom, não é, Reginaldo? Gafanhoto do deserto com mel é gostoso. Mas, enfim, é um resumo do capítulo 11. Agora, você pode estar se perguntando, Mateus, e o que eu não sou judeu. Você está me assistindo aqui pela internet, nem parte de uma congregação judaico-messiânica que eu sou. Estou aqui na minha igreja, servindo a Deus aqui, em alegria, em paz de espírito. O que eu tenho a ver com essas leis aí de Levítico 11? Bem, muita coisa. Por quê? Porque a Torá, gente, vocês vão ver aqui comigo, a Torá, ela foi criada para dar qualidade de vida ao homem. Mas essa qualidade de vida do capítulo 11, ela não é muito biológica, não. Então, quer dizer, se você perguntar para um judeu que guarda esse capítulo 11, se você me perguntar por que você guarda as leis do capítulo 11, é porque você vai ter mais saúde? Não. Eu conheço gente que morreu comendo comida feita em gordura de porco. E viveu até 90 e tantos anos e com saúde. E eu conheço gente que viveu guardando as leis do Levítico 11 e morreu com 70 e poucos anos. É até mais esses casos que eu conheço. Então não é a questão biológica. Eu até creio que existem questões biológicas por trás desses mandamentos. Mas não são essas questões teológicas que me motivam a guardar o mandamento. Você sabia? No final do capítulo 11, Deus explica, para que vocês aprendam a serem santos, porque eu sou santo. Aprendendo a diferenciar comida, vocês vão aprender a diferenciar aquilo que é santo para Deus e aquilo que é impuro para Deus. Então é como se fosse uma ferramenta didática que Deus usa para o povo de Israel, para o judeu saber separar coisas mais importantes do que comida. Ele tem que separar a comida, mas o mais importante é treiná-lo para que ele saiba discernir entre coisas que vão realmente afetá-lo. Yeshua falou que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Jesus não está anulando a Torá por causa disso. Eu já vi muitos pastores falando que Jesus anulou a lei, anulou Levítico 11 quando ele falou essas palavras. Então ele mentiu quando ele falou que não veio anular toda a lei, porque ele anulou Levítico 11. Jesus não quis anular a lei quando falou isso. Ele falou que a intenção de você separar alimento é saber o quê? Separar coisas mais importantes também na sua vida. Se você separa o alimento ali, a picuinha, e fala mentira, e ofende o irmão, e briga com todo mundo, não está adiantando nada para você separar a comida, que você não está aprendendo a se santificar nas coisas mais importantes da vida. Separação de alimento é uma das coisas mais básicas e simplórias que existe na Bíblia. Deus usa aquilo ali para te falar coisas mais importantes, né, na sua vida. Bom, então isso aí é Levítico 11. E existem referências, preste atenção. É bom que eu estou meio adoentado hoje, que eu não vou pregar, eu vou tentar ensinar. Hoje eu vou conseguir ensinar, porque a mente está a 1000, mas o corpo está segurando. Então, olha,
o Novo Testamento, a metodologia que os apóstolos usavam para pregar o evangelho era uma coisa, para mim, geniosa. Um autor chamado David Stern, ele fala no seu livro Manifesto Judaico-Messiânico, agora chamado de O Judaísmo Messiânico. Nesse livro ele fala assim que os apóstolos desenvolveram uma forma do que ele chamou de judaísmo transcultural. O que é transcultural? O que significa o prefixo trans? Que vai além, que suplanta. Transcultural é aquilo que vai além da cultura. Então, quando os apóstolos começaram a sair de Israel para anunciar o evangelho, meu irmão, preste atenção, o evangelho é algo judaico. O evangelho tem as suas raízes nos profetas. A palavra evangelho foi tirada do livro de Isaías. A nova aliança está contida em Jeremias. Todo o evangelho ele é judaico. A presença de um Messias, alguma cultura no mundo tinha ideia de Messias, que viria e traria redenção, aproximaria o povo de Deus? Nenhuma cultura no mundo tem ou tinha isso. Só Israel tinha essa noção, só Israel tinha a Torá, só Israel tinha preceitos dos céus que Deus deu para que eles ensinassem às outras nações. Então não tem como o sujeito separar o evangelho da cultura judaica. Agora, Deus não vai impor essa cultura judaica às outras nações que não são judeus. Mas também Deus não vai anunciar um evangelho completamente apatriado, completamente sem raiz. Então, o que os apóstolos, lá em Atos, no capítulo 15, depois Atos, capítulo 20, o que eles decidiram? Eles decidiram falar do evangelho e levar com o evangelho uma forma de judaísmo transcultural. O que é isso? É uma forma mínima de judaísmo que não altera, ou não suplanta, ou não mata a cultura do povo que está sendo evangelizado, mas também não é uma coisa desprovida de raiz. E eu estou falando aqui, gente, raiz no aspecto prático, porque no aspecto teológico é totalmente judaico. No aspecto teológico, no ensino, não tem como separar Israel da mensagem. Eles tentaram, mas não existe isso. Agora, e no aspecto prático? Eles trouxeram também uma prática mínima que os gentios crentes tinham que cumprir. Só você lê Atos 15 e lê Atos 20. É o concílio em Jerusalém. Eles sentaram, se reuniram, oraram e Deus falou. Através do irmão de Yeshua. Mandou lá os gentios guardarem 4 mandamentos universais. Quais são os 4 universais? Não cometer idolatria. Isso foi carta. Isso foi carta de Pedro, como ordenança às comunidades fora de Israel. Isso é mandamento do Novo Testamento. Ah, o Novo Testamento não tem lei. Tem sim. Uma carta. E essa carta falava que as igrejas não podiam cometer idolatria. Isso é coisa prática, gente. Isso é coisa prática. O ensino já estava sendo dado. Não poderiam cometer promiscuidade sexual. Gente, o que é isso, hein? Isso é referência para o gentio. Essas comunidades aí, as pessoas não tinham noção de pureza sexual, de santidade física, de integridade. As pessoas não tinham noção disso, não. Uma forma de se adorar a alguns deuses gregos eram fazendo-se orgias. Então, para um povo que está acostumado com uma cultura dessa, você tem que impactar, sim, o comportamento do camarada. Então, Tiago escreveu, decidiu e eles mandaram a carta. Não cometa idolatria. Vocês não podem servir a Deus e ficar indo no templo de Diana para adorar Diana. Ah, mas é minha cultura. Não, mas essa cultura aí não está, ela está ferindo a Bíblia. Ah, mas tem um feriado aqui em Roma que eles vão lá no templo fazer oferenda. Não! Esse tipo de cultura Deus está abolindo na sua vida. Ah, então Deus está abolindo a minha cultura? Tá! Aquilo da sua cultura que é contra a Torá, contra o mandamento divino, ele vai abolir sim. Ah, mas é minha cultura celebrar o carnaval 4 dias no ano, eu esqueço de tudo, esqueço que existe lei, e eu vivo a vida e deixo ela me levar, e depois na quarta-feira eu volto para... Não! Essas culturas que afastam o homem de Deus, os apóstolos quebraram. Então, não cometer idolatria, não cometer promiscuidade sexual. Isso é uma coisa muito difícil.
os filósofos gregos, eles tinham amantes. Homens. Eles tinham moçoilos, como é que fala? Rapazes, esbeltos, que eram verdadeiros prostitutos nessas casas de escolas filosóficas na Roma Antiga. Então o povo não tinha noção de que era santidade e integridade do corpo, não. Então o apóstolo falou, não vão cometer promiscuidade sexual. O que é promiscuidade sexual? Para o casado é o quê? Adultério. E o solteiro? O solteiro comete promiscuidade? Comete. O que é para o solteiro? Chama fornicação. Fornicação. Então isso é promiscuidade sexual, não pode cometer. Terceira coisa, abster-se da carne de animal sufocado. O que é carne de animal sufocado? Carne de animal sufocado significa sangue. Era um termo antigo que significava sangue. Ou seja, mas Deus está preocupado se eu está preocupado sim, porque o Espírito falou com Tiago ali naquela reunião. E eles mandaram uma carta, não ingiram sangue. Não comam sangue. Porque o sangue simboliza vida. E no mundo espiritual, se você come sangue, você está comendo, desonrando o autor da vida. Quem come sangue são os que são anti o Deus de Israel. O diabo adora fazer os seus súditos comerem sangue. Por quê? Porque sabe que afronta a Deus, sabe que é abominação a Deus. O que é abominação? Algo que é detestável para Deus. Então, o apóstolo proíbe de comer o sangue com esse mandamento. Não coma carne de animal sufocado. Porque a carne do animal que é sufocado, o sangue vai todo para a carne. Então, você come a carne, você come o sangue. Só que aí ele fala sangue. O quarto é sangue. Vai, Mateus, falou sangue 2 vezes? Não, meu irmão. Esse sangue aí, o último, é assassinato. É o sangue no sentido de sangue derramado. Assassinato. Então, o grego lá, o romano, o sei lá o quê, não deveria cometer assassinato, porque também não tinha muito parâmetro, nem em algumas localidades aí da antiguidade. Enfim, isso foi uma forma de judaísmo que transcultural, né? Transcultural. Só que, se você observa o texto, no final desses 4 mandamentos, Tiago fala o seguinte, olha, prescreve para que eles guardem esses mandamentos aqui. Porque Moisés, desde os tempos antigos, é lido em cada sinagoga a cada sábado. Você está entendendo? Então, quando ele falou isso lá em Atos 21, a partir do verso 20, no Atos 21, 20, tem a questão lá de Paulo, que ele também fala a respeito da lei, mas Atos 15, vou voltar aqui um pouquinho. Em Atos 15, no verso 20, Tiago fala sobre as 4 leis, tá aí, ó, 15 e 20, tá? 15 e 20 é as 4 leis que eu acabei de falar. E no 21, olha o que ele fala. Para mim, olha aqui para mim. Para mim, o mais importante e fabuloso dessa decisão de Tiago não é o verso 20. Porque o verso 20 é uma coisa meio lógica. Para mim, o que é fantástico é o verso 21. Olha o que ele diz no 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que ele está falando aqui nesse verso 21? Ele está falando o seguinte, esses 4 são o mínimo de mudança comportamental litúrgica que os gentios têm que ter. Se eles quiserem saber mais do que isso, que eles aprendam onde Moisés é ensinado. Que eles aprendam, não é proibido aprender, não. Com esse verso 21, ele está abrindo as portas. Você pode aprender. Ou seja, é bom se você aprender, se você quiser. Você é livre. Aí, quando você pula um pouquinho lá para Colossenses capítulo 2, quando você vai para
para 1 Coríntios 5, que você vê algumas admoestações de Paulo meio esquisitas, né? Lá em Paulo, em Coríntios, agora chegando a Páscoa, o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 5? Celebremos, pois, a Páscoa, não com os ázimos, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. Ô meu irmão, isso para mim aqui é bomba. Por quê? Porque isso é uma prova histórica, irrefutável, que essa tal comunidade que se reunia em Corinto, que era uma comunidade, a maioria não era judeus, que eles sabiam o que era festa de quê? Eles conheciam essa festa, que festa judaica que Paulo está falando aqui? Ele começa lá no 7, lançai fora o velho fermento. Ele está usando elementos de uma festa judaica. Qual festa é essa? Pães ázimos. Pães ázimos, Hagamatzot em hebraico, que começa no mesmo dia que Páscoa. Porque se fosse só a Páscoa já tinha ficado famosa por causa da última ceia. Jesus usou a Páscoa para inaugurar, para fazer a ceia. Então acho que as pessoas conheciam sobre Pêssar. E pães ázimos? É uma festa exclusivamente judaica. Está lá em Levítico 23. Então se Paulo conclama e usa os elementos dessa festa judaica para poder ensinar a comunidade em Corinto, assume-se que essa comunidade conhecia esses elementos, e não só isso, aqui no verso 8 ele diz, no imperativo, celebremos então a festa, não com o velho fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ô meu irmão, isso é uma indicação irrefutável que comunidades crentes de não-judeus no primeiro século guardavam festas judaicas. Mateus, mas isso não foi ordenado claramente. Não foi. Mas o verso 21 de Atos capítulo 15 deu a oportunidade para que esses gentios aprendessem mais sobre Jesus através das festas judaicas. E ao celebrarem e lembrarem do calendário judaico nas suas comunidades, essas congregações aprendiam, se santificavam e eram mais unidas com o contingente judaico que ainda existia nessa época, judeus crentes. As festas bíblicas eram um elemento de ligação entre os judeus crentes e os gentios crentes. Eram as festas bíblicas e o ensino bíblico com raízes em Israel que faziam com que essa comunidade da igreja do primeiro século fosse unida. Judeus e gentios, verdadeiramente uma família. E se você vai lá em Colossenses capítulo 2, há outra admoestação que para mim é fantástica. Que eu sempre falo aqui. As pessoas falam que qualquer mensagem que eu prego, eu vou acabar falando de Efésios 2. Agora já estão me criticando porque eu estou movendo de Efésios 2 para Colossenses 2. Mateus, toda pregação, se você tem que falar de Colossenses 2, tenho, porque isso para mim é muito impactante. Isso para mim tem uma névoa, tem um óculos embaçado, que fica na frente das pessoas quando elas estudam a Bíblia, que não deixam que elas entendam o texto como ele é. Colossenses 2, Paulo fala, não deixa que ninguém julgue vocês, não deixa que ninguém se faça juiz de vocês, falando que vocês não podem celebrar sábado, que vocês não podem separar alimento, que vocês não podem separar bebida, que vocês não podem separar dia de lua nova, que vocês não podem separar festas. Gente, como é que o pessoal conseguiu aplicar essa palavra como sendo contra as coisas judaicas? Paulo está sendo a favor. Não deixe ninguém julgar vocês se vocês fazem essas coisas. Desculpa, mas grego nenhum jamais celebrou sábado, lua nova ou distinção de comida. Então, claro que ele está falando aqui de comunidades não-judeus, de não-judeus crentes, que estavam aplicando as festas bíblicas, assim como a comunidade de Corinto fazia, eles estavam fazendo também e estavam sendo massacrados. Por quem? Por gente de fora da igreja e também por gente de dentro da igreja. E esses que falam contra esses aspectos judaicos da fé, eles vêm para a gente como sendo verdadeiros juízes.
Então Deus fala, não deixa que ninguém banque o juízo para cima de você, não. Porque essas coisas são sombra das coisas que haveriam de vir. Aí eu já expliquei aqui, né? O pessoal acha que sombra daquilo que há de vir é coisa ruim. O meu irmão, você já morou no deserto? Sombra é uma coisa maravilhosa. Além desse conceito, a sombra delimita uma imagem. Antigamente, quando o sujeito fazia aquelas peregrinações no Império Antigo, no Império Antigo Romano, era muito comum você ter miragem, não era? As miragens eram muito comuns. Como é que o sujeito identificava se o que ele estava vendo era miragem ou não? Você sabe? Pela sombra. Então, se ele via lá um oásis assim na frente dele, e ele olhasse para o lado e não tinha sombra, aquilo era miragem. Então, a sombra aí, nesse texto de Paulo, em Colossenses 2, ela é o quê? É aquilo que delimita a imagem. A imagem de quem? Das coisas que estão por vir, de Cristo. Então, as festas bíblicas, quando você que não é judeu, celebra essas festas com os judeus, crentes, você vai estar traçando, visualizando a imagem daquilo que está por vir. As festas são proféticas, elas falam de uma época que ainda não aconteceu. Por isso que é importante celebrá-las. Enfim, eu acabei falando aqui metade e nem comecei a falar sobre o que eu queria falar. Mas eu acho que isso é importante. Não é? Isso é importante, nós temos que quebrar esses dogmas. Meus irmãos, esse movimento que prega essa reconexão da igreja às suas raízes é um movimento mundial. Ele jamais existiu antes. É um movimento que está no mundo todo. Eu viajo muito com meu pai, eu já sou testemunha ocular desse movimento acontecendo na Europa, na África, na América do Norte, entrando agora na América do Sul. Na Ásia, ele está mais desenvolvido na Ásia agora. No Japão, eu recebo e-mails praticamente diários de comunidades no Japão que estão querendo se reconectar à raiz. Lá na Ásia, esse movimento chama Retorno a Jerusalém. Porque olha que interessante que os asiáticos fizeram. Asiático eu falo Japão e China, na maioria. São milhares de crentes que estão querendo voltar às raízes. Só que eles denominaram esse movimento o quê? Retorno a Jerusalém. Porque também você ficar por aí falando de retorno, a igreja tem que ser restaurada, a igreja tem que ser o quê? Reformada, né? A igreja tem que ter raiz, a raiz, a raiz, a raiz. Se você não delimita qual raiz você se refere, o seu movimento vai ser mais um. Esse fenômeno é passageiro. Se eu falar só aqui restauração, igual nós falamos, né, restauração, se eu falar só restauração, 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 podia chegar um camarada aqui, que leu um pouquinho, que conhece um pouquinho, e falar, peraí, mas existe um movimento aí chamado restauração, lá nos Estados Unidos, que tem 150 anos, de uma denominação cristã chamada Igreja de Cristo. Eles começaram um movimento restauracionista, tem 150 anos. Vocês estão pregando a mesma coisa que eles? Absolutamente não. Por quê? Porque esse movimento de restauração que Deus está despertando nos quatro cantos da terra, não é uma restauração da igreja do jeito que você acha que ela tem que ser restaurada. É uma restauração da igreja de volta às suas raízes em Israel. De volta às suas raízes em Jerusalém. De volta ao relacionamento sadio e respeitoso e honroso para com o povo judeu. Nenhum movimento de restauração, nenhum movimento de reforma na história da igreja propôs-se a colocar Israel na sua posição. Pelo contrário, eles queriam era acabar com Israel, serem independentes de Israel. Por isso esse movimento, quando eu falo restauração, é necessário delimitar. Restauração da igreja de volta às suas raízes bíblicas e judaicas, meu irmão. Essa é a restauração que eu estou pregando. Então não deixa gente incauto aí, lá o ensinando de ser uns judeus messiânicos aqui, pregam uma doutrina aí cristã que tem 150 anos. Que isso, meu irmão? Você está louco? Restauração nossa não tem nada a ver com a restauração que pregam aí fora. Né? Tem até uns pontos em comum. Mas não tem a mesma base, você está entendendo? A proposta de raiz é em outro lugar. Então você tem que estar ciente disso. Então esse é o movimento de restauração. E
A Parashá Shemini, o que eu quero chamar a sua atenção a respeito dela, é o seguinte. A nossa ideia de tempo, eu acho que eu vou ficar só nesse primeiro tempo, nesse primeiro aspecto, porque nós também não temos muito tempo. Mas o aspecto que nós temos, a humanidade tem de tempo, ela é extremamente importante para que você se coloque e se identifique e se posicione na linha cronológica de Deus. Deus tem um calendário, Deus tem um plano. As coisas tiveram um início, estão tendo um desenvolvimento, estão caminhando para o fim. Vocês sabem qual ano nós estamos no calendário judaico? 5.771. Desde quando? Ou desde Adão, ou desde Noé. A gente não sabe. Ou é um ou é outro. A verdade é, nós estamos no ano 5.771. Você sabia que na época de Neemias houve um erro de cálculo aí? E engoliram praticamente 200 anos? Então qual é o ano verdadeiro que nós estamos desde Noé ou desde Adão? 5.971. Isso é verdade, isso é fato histórico. Eles comeram 200 anos. Então, nós estamos no ano de 5.971. Quantos anos faltam para o sexto milênio? 29. Entraremos no sétimo milênio. Não é isso? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. É Parashá Shemini. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês que eu achei interessante. Olha aqui. Zé, apaga essa aqui para a gente, para o pessoal ler aqui direitinho. Ó. A Parashá começa. Ao oitavo dia. Vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro. Vai começar a inauguração oficial. Só que, quando a gente lê esse dia, onde começaram essas coisas a acontecer, esse dia que a Bíblia chama de oitavo, que dá nome a Parashá Shemini, oitavo, Shemini em hebraico oitavo, ele não é tão oitavo assim não. Ele está sendo oitavo aqui porque teve 7 dias de treinamento. Mas se você analisa bem, olha o que esse dia é na verdade. Esse dia na verdade é primeiro. Ele é primeiro de muita coisa. Ele é mais primeiro do que oitavo. Olha aqui. Foi o primeiro dia da semana. Esse dia oitavo aí foi o primeiro dia da semana. Segundo a lei oral. Foi o primeiro dia de Nissan. Olha que interessante, gente. Na verdade, foi o ano novo que eles estavam celebrando. Foi o primeiro dia que a glória de Deus repousou sobre o tabernáculo. Foi o primeiro dia do sacerdócio oficial sendo exercido no tabernáculo. Está vendo como é que ele é primeiro dia? Foi o primeiro dia da semana, primeiro dia do ano, primeiro dia do sacerdócio, primeiro dia da glória de Deus no tabernáculo, primeiro dia que inaugurou tudo. Então, por que a Torá fez questão de chamar esse dia de oitavo? É aí que você começa a adentrar nos mistérios da palavra de Deus. Eu nem chamo de mistério, não. Eu diria nas camadas mais profundas da palavra. É aí que nós temos a noção de ciclo. Então, para eu te explicar sobre o oitavo, eu tenho que te explicar primeiro sobre o sétimo. Para você entender o que é 8 na Bíblia, você tem que saber o que é 7 na Bíblia. E a maioria das pessoas aqui não sabem o que o 7 representa na Bíblia. Olha que interessante. A nossa noção de tempo, ela foi constituída com base no número Sheva, que é 7 em hebraico. O 7 te dá uma ideia de ciclo. O 7 te dá uma ideia de tempo. O 7 é o que rege o nosso ciclo de vida. Exemplos. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. O 7º marca o quê? O término e também o recomeço, não é isso?
Outra coisa aqui que tem 7 na Bíblia. Festas de casamento. Quantos dias são celebradas as bodas lá, ou eram celebradas em Israel as festas de casamento? Hein? 7. 7 dias, era o ciclo da alegria dos noivos. De quanto em quantos anos havia o ano chamado de Shemitah em hebraico, o ano de descanso da terra? 6 anos o sujeito trabalhava, no 7º descansava, a terra descansava. Quantas festas, aliás, as festas mais importantes do calendário judaico contêm quantos dias de celebração? 7. Quais são elas? Quais são elas? Páscoa. Páscoa dura 7 dias. Por quê? Páscoa, pães asmos e primícias é uma festa só. Então, quando começa a Páscoa, começa também pães asmos, que dura quantos dias? 7. E tabernáculos, a maior das festas bíblicas. Quantos dias dura tabernáculos? 7. Então, as principais festas do calendário judaico contêm também a noção do 7. Pessoal, 7, se eu posso dizer assim, com licença aí, me dê licença os cabalistas que estão me ouvindo, mas 7 é um número que rege o mundo material. Você está entendendo? Ele rege o mundo material. E a nossa noção de tempo foi constituída através do número 7. O 7º milênio, olha aí, eu não falei? O que é o 7º milênio na cultura judaica? O que é o 7º milênio, gente, na cultura judaica? Não. O 7º milênio é a era messiânica. Ô, gente, vocês estão estudando escatologia, não? O que vai acontecer durante 1000 anos? Vamos lá, vamos recapitular aí. Ó, escatologia não é o meu forte. Mas vamos lá, pelo que eu entendo aí, como é que vai acontecer as coisas? Tal, a grande tribulação, parará, as ações contra Israel, aquele desespero todo, os cálices de ira, parará, e a besta, a prostituta, parará, pum! Acontece o quê? Vem num cavalo branco, ao toque da trombeta, agrupará todos os seus escolhidos, acontecerá o que nós chamamos de ressurreição dos mortos. E aí existirá um período de 1000 anos. Como é que será esse negócio aí? A besta será lançada no lago de fogo, não é isso? E o Satanás, o que vai acontecer com ele? Vai ser morto? Não, vai ser preso, para que ele não influencie as nações que vão ficar aqui. Vai ficar preso. Então, 1000 anos, reinar com Cristo. Depois de 1000 anos. Esses 1000 anos é o 7º milênio. 7º milênio, a era de separação, a era messiânica. Depois disso, soltou o diabo. Pá, correu contra a cidade santa de novo. Aí o que aconteceu? É simples, não é muito complicado não. Vem fogo do céu e mata todo mundo. E aí vem o fogo do céu, mata todo mundo. Quando eles estavam lá sitiando a cidade. E o que acontece? Aí desce do céu a nova Jerusalém. E eis novos céus e nova terra. Aí é o chamado Olam Rabá. Aí é o oitavo milênio. Volta agora aqui para Levítico. O 7º fala da era messiânica. O 7º, gente. 7º ano, descansa a terra. 7º dia da semana, descansa do trabalho. O 7º na Bíblia tem a imagem de santificação, separação. Então olha aqui. Eu esqueci de falar, os 7 sefirot, os 7 atributos divinos de Deus. Os cabalistas vão me pegar, hein? O que é isso? O 7º sefirot. Diz o quê?
Os 7 sefirot são as 7 emanações divinas de Deus que o homem em espírito herdou quando foi criado. Deus foi criado em semelhança e imagem ao Espírito de Deus. Então o homem acaba herdando essas 7 qualidades de Deus, que os cabalistas chamam aí de sefirot, mas eu não vou falar muito disso hoje não. Bom, vamos lá. Então o 7 é a base do mundo físico, da esfera material. E ele também representa a santidade, ou seja, no 7º é que você se desprende do que é material e mundano. E no 7º você busca o quê? Uma separação. Está entendendo? O 7º é uma separação, olha aí, ó. É no 7º que você se santifica. No 7º você o diferencia. Hoje, para mim, é um dia diferente dos outros. Por quê? Que é o cosmo. Não, é porque eu faço dele diferente. Eu faço ele um dia diferente para mim. Agora, para entendermos a santidade do 7º, você tem que se desprender do material. Porém, o 7º depende do material. É aqui que eu quero entrar com você. Não sei se eu vou conseguir explicar isso, porque a gente não tem muito tempo. Mas o que acontece? Para você se santificar, você tem que ter, no mínimo, o quê? Um elemento para você se santificar de. Então, se eu falo assim, ô fulano, santifica aí. Então, se eu mando ele santificar, ele tem que fazer diferenciação, ele tem que separar. Ele tem que ter alguma coisa para se diferenciar. Ele tem que ter algum elemento para se distanciar de. A santificação exige o mundo material. Sem o mundo material não há santificação. Sem o mundo físico não há de que você se separar. Sem os 6 dias de trabalho não tem o que você descansar de. Por isso que eu falei aqui, quando eu falei sobre o Shabat, né? Só pode guardar Shabat quem trabalha. Porque se você não trabalhou 6 dias, você vai descansar de quê no 7º? Eu não entendo, as pessoas ficam muito preocupadas com o sábado, tem que preocupar mais com os 6 dias. Se não trabalhou, não tem como descansar. Então, um depende do outro. O sábado depende do trabalho. O descanso da terra no 7º ano depende dos 6 anos de trabalho. O mundo material e o mundo espiritual são o quê? Interdependentes. Não existe a santificação sem o mundo material, porque o mundo material é aquilo que você tem que se separar de. E quer saber? O descanso, por definição, é criação. Porque lá em Gênesis 2:2, o que diz o texto? E terminou Deus de criar a sua obra no 7º dia, não foi? Não, lê aí Gênesis 2:2. 7º? Olha aí, gente. Gênesis 2:2, olha o que diz o texto. E terminou Deus no 7º dia toda a sua obra que terminou. Aqui, ó. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí? Ele fez o mundo em 6 dias ou fez no 7º? Ou terminou? Ele terminou no 6º ou terminou no 7º? O que você acha? Ah, mas aqui fala que foi no 7º. Moisés errou? O que vocês acham? Lê o restante do versículo. Vamos lá, teólogos, vamos comigo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, então aqui está falando que ele terminou no 7º, não foi no 6º. Então no 7º ele criou alguma coisa. Porque ele terminou no 7º, ele criou alguma coisa no 7º. Que fizera, descansou nesse dia. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra. Uai, ou no 7º ele descansou, ou no 7º ele criou. Gente, isso, por que a Torá fala isso aqui em Gênesis 2:2? Porque no 7º Deus criou. Deus criou o quê? O descanso. O descanso é criação. O descanso é criação. A separação também é uma criação.
Eu vou tentar ser o mais claro possível. Só podemos descansar se paramos de trabalhar. O simples ato de santificar, por natureza, exige pelo menos um elemento para ser separado de. Vou explicar mais isso aqui. Em outras palavras, a santificação, representada pelo número 7 na Bíblia, separar, depende do mundo material para existir. Não é? Você não tem que ter 6 dias para separar no 7º? Você não tem que ter 6 anos para poder descansar no 7º? O 7º, o mundo espiritual, depende do mundo material para existir. Isso ocorre hoje. Hoje. O mundo espiritual atua onde? No mundo material. O mundo espiritual e o material, existe uma divisão? Existe. Existe um reino espiritual e um reino físico. E eles trabalham com interação, mas há uma separação. Existe uma separação. Agora, olha só. A Torá só existe enquanto tiver pecado. Se não existisse mais pecado no mundo, não precisava ter mais Torá, ela não tem sentido. Você vai aprender, a Torá vai te ensinar a se santificar de quê? Se não tem pecado. Ela se torna inútil. Ela se desintegra. Quando não há pecado no mundo, a Torá se desintegra. Ela não tem mais necessidade. Ela só existe porque existe pecado. Agora, você vai entender comigo o conceito de oitavo. Agora você entendeu o 7º. O 7º é a imagem do mundo físico e o 7º é a imagem da santificação. Se o 7º representa a realidade natural, o 8, shmone em hebraico, atenção gente, o 8 representa uma definição que transcende o mundo natural e transcende o mundo espiritual. O 8 está além do mundo natural, o 8 está além da santificação, o 8 é uma coisa que está acima disso tudo e ao mesmo tempo engloba as duas. Não, Mateus, agora você complicou. Não compliquei não. Olha só o exemplo que eu vou te dar aqui. Esse é o mundo no qual nós vivemos. É a era na qual nós vivemos. Essa era na qual nós vivemos, ela é composta de um mundo espiritual e de um mundo material. Um só existe se existe o outro. Você só pode se santificar se tem um mundo material. Você só pode se purificar se existe pecado. Se não existe pecado, você vai se purificar de quê? Um precisa do outro. Isso é o 7º. E o 8º? O 8º, ele é acima do 7º. Ele engloba os dois mundos, material e espiritual, mas com uma diferença. Ele não desintegra os dois mundos. Ele funde os dois mundos. Atenção que eu estou construindo aqui um conceito para você entender o que eu vou falar agora. O 8º tem o poder de fundir o mundo físico e o mundo espiritual. É um só. Não tem mais, você está vendo linha de separação aqui? Não tem mais linha, é um mundo só. Esse é o poder do 8º. Shmone, em hebraico. É a era na qual, por isso que eu pus aqui novos céus e nova terra, porque referindo-se lá ao final de Apocalipse. Ali vai entrar o quê? O 8º milênio. Ali é o Olam Rabá. Ali é onde o quê? Não vai existir mais mundo espiritual e mundo físico. Por quê? O mundo espiritual vai acontecer o que com ele? Ele não desce. Ele não desce, a cidade não desce. Onde essa cidade existe? Onde a cidade existe? No céu. Ela não vai descer e vai se tornar terrena? Então vai fundir. Céus e terra se fundem num mundo só. Num mundo que João não soube descrever, mas falou que era novo. Porque ele nunca tinha visto nada como aquilo. Céus e terra se unem. Aí não precisa de sol. A glória de Deus já vai iluminar tudo.
Gente, depois você lê Apocalipse 21. Esse é o poder do oitavo. Agora eu quero anunciar para você. O 7 depende do mundo material para existir. O que nós chamamos de dimensão, se eu posso chamar de dimensão, é porque eu não tenho outra palavra para usar. Mas a 7ª dimensão que eu estou falando aqui é o quê? Por mais que nessa 7ª dimensão, quando há separação, por mais que você tente influenciar a outra metade, o lado material, você jamais vai conseguir alterá-lo por completo. Porque se você faz isso, você deixa de existir. Olha o conceito que eu quero dar para você. O espírito milita contra a carne. Quando você nasce de novo, agora eu vou falar sobre isso aqui. Quando você nasce de novo na carne ou no espírito? No espírito. Quando você nasce de novo, existe uma parte de você que é carne? Que mantém-se carne? Existe. E até o final da sua vida você vai lutar contra essa sua parte que é carne? Vai. É o que Paulo fala, que o espírito milita contra a carne. É o que Paulo chama de velho homem. Ele morreu, mas a carne ainda assim milita contra o espírito. Ainda que esteja atrofiada dentro de você, mas ela existe. Dê comida para ela que ela te domina. No momento, por mais que você queira trabalhar na sua carne, você nunca vai chegar o quê? Numa estatura de perfeição. Por que você não vai chegar? Porque a sua carne é corruptível. O pecado de Adão trouxe essa consequência para você. O único momento onde você será um ser perfeito de novo é quando o quê? Além de ter o espírito nascido de novo, o qual você tem, o seu corpo também vai nascer de novo. Nesse momento que o seu corpo nasce de novo, é outra matéria, aí você vai ser perfeito. Aí você alcançou, aí você suplantou a diferença de carne e espírito, agora ser um só. Um ser divino. Um corpo glorificado. Vamos caminhar que eu vou tentar terminar isso aqui então. No 8º, é uma nova realidade, um novo conceito de criação que ao mesmo tempo que transcende o natural e o espiritual, funde os dois. Espiritual e material são fundidos em uma realidade perfeita, uma criação totalmente divina e remida. Essa palavra é importante, porque 8 em hebraico significa remissão. 8. Remissão. Exemplos. Que dia Deus escolheu para circuncidar, para que o judeu fosse circuncidado? Por quê? Por que o 8º dia da circuncisão? Por que não foi no 7º? Ah, porque os anticorpos. Não, esquece de anticorpo. Por que Deus escolheu o 8º? O anticorpo existe em maior quantidade, por que Deus escolheu o 8º? O anticorpo que acompanhou Deus, não foi Deus que acompanhou a lei de anticorpo. Por quê? O que é a circuncisão para o judeu? Uma aliança em que nível, em que esfera, em que dimensão? Em qual dimensão a aliança da circuncisão foi feita? Dimensão eu falo espiritual ou material? O que vocês acham? Ah, então não precisa cortar nada? Por que vocês me falaram isso antes? Por que vocês não avisaram meu pai? Se é só espiritual, para que teve que me cortar? As duas. A circuncisão sela o judeu no corpo, no mundo material, mas o sela também no mundo espiritual. A aliança que Deus estabelece no ato da circuncisão com o povo de Israel é uma aliança que transcende o mundo material e engloba, funde, funde material e espiritual. Por isso que ela é feita no 8º dia. Que o 8º significa fundir material e espiritual numa nova realidade. Sucot, tabernáculos, tem quantos dias? Quantos dias celebra esses tabernáculos? 7. Só que tem um dia aí que acontece depois. O que esse dia é chamado? O dia da grande
celebração ou o último dia, o oitavo. E o que acontece no oitavo dia na festa do tabernáculo? O que acontecia lá nos dias do templo? O que aconteceu aqui em Levítico capítulo 9, no oitavo dia? A glória de Deus foi manifesta. No oitavo dia de tabernáculo é o dia onde céus e terras se fundiam no local do tabernáculo. Meus irmãos, você entende o que é isso? É uma fusão entre céus e terra. Não tem mais espiritual, não tem mais material, é uma coisa só. É como se o céu descesse na terra. O oitavo tem esse poder, o oitavo tem essa mensagem. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Te enchendo de cabala. Não é que você não é cabala, não, isso é Bíblia. Porque olha só, o que Jesus veio fazer? Jesus, Yeshua, na sua obra da cruz, ele veio fazer com que você o quê? Funda o material espiritual? Sim ou não? Quando você nasce de novo, você foi fundido o seu material com o espiritual? Não. Por quê? Você está com o corpo ainda físico. Você ainda adoece, você ainda gripa. Mas seu espírito está o quê? Está renovado. Yeshua, na obra da cruz, com a sua primeira vinda, atenção, ele inaugura o processo de fusão entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele inaugura como? Fazendo com que você viva em espírito conforme o reino dos céus. O reino dos céus está às mãos. Eis que é chegado sobre vós o reino dos céus. Não é isso que Yeshua disse? O reino do céu já está à mão, o reino de Deus já chegou. Como assim já chegou? A Nova Jerusalém desceu? Então como é que chegou? Dentro de você ele chegou. Porque quando você nasce de novo em espírito, você passa a viver em espírito, conforme uma realidade que ainda não chegou. Você vive por antecipação o reino de Deus. O reino de Deus já chegou, já, dentro de você. Nós aguardamos a instauração do reino físico, que Yeshua vai implantar no milênio. Mas até esse dia, e o milênio é aqui, viu? Não tem esse negócio de milênio no céu, não. Não existe isso, não. Isso é paganismo. Milênio é aqui. Tem cidade. No final do milênio, solta o diabo, vão sitiar a cidade. O Satanás vai seduzir as nações. Você vai ter nação morando no céu? Não, o milênio vai ser aqui. Você vive numa realidade que ainda não chegou. Dentro de você, você é um ser o quê? Espiritual. Você não é mais carnal. Você não é mais daqui. Gente, olha esse conceito. Você não faz mais parte do sétimo. Quando você nasce de novo, você já está no oitavo. Você já está com o pé lá no oitavo. Só que o seu corpo ainda te segura no sétimo. Você é corpo. Mas dentro de você, você já é oitavo. Porque você já vive na realidade do céu. Mateus, como é que é essa outra realidade do céu? Eu vivo no mundo espiritual estando na terra? Isso. Você vive um mundo espiritual estando aqui, o que? Dentro de você. Você começa a exercer poder como se você estivesse vivendo no mundo espiritual, apesar de não estar. Aí você fala pro doente ser curado, ele é curado. Aí você ora e o cego volta a ver. Aí você dá ordem e a natureza obedece. Aí você dá ordem para o diabo, que é um ser espiritual, e ele obedece a sua ordem no mundo espiritual, você dando a ordem no mundo material. Por quê? Porque dentro de você há algo que te liga no mundo material, que te liga a Deus. Isso se chama Espírito Santo. Oh, meus irmãos, a intenção de Yeshua é fazer com que você já viva o reino, que eu estou falando aqui do oitavo, Yeshua quer que você viva
antecipadamente a oitava dimensão. Tchan, 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 tchan. Porque a oitava dimensão é que interessa. Olha, na oitava dimensão não tem mais distinção de corpo e espírito. Então Yeshua vem inaugurar esse tempo que ainda não chegou. Bom, tentei passar aqui bem rápido. Se a obra de Yeshua tivesse restaurado o seu corpo, a sua natureza pecaminosa, a Torá teria sido abolida por Jesus. Se Jesus fizesse você nascer na carne e no espírito, a Torá automaticamente já não existiria mais. Por quê? Você não ia pecar mais. Para que precisa de lei? Só o pecador precisa de lei. Mas como a restauração que ele faz é ainda um prelúdio, é ainda um processo para a restauração final, que é o novo céus, nova terra e novo corpo, então você ainda precisa da lei. Porque você ainda tem pecado. E você ainda terá pecado. Pois todos pecaram e destituídos estão o quê? Na graça de Deus. Quem fala que não tem pecado, mente, já diz João. Ah, mas eu nasci de novo. Você nasceu de novo e você tem pecado. Por quê? Porque você não chegou ainda no oitavo. Seu corpo ainda não foi glorificado. Você anda em espírito, mas por fora você é carcaça, você adoece, você gripa. E o 8 é o número do Messias, sabia disso? O 8 é o número do Messias. Na Torá, no estudo do judaísmo, 8 é o número do Messias, não é 7. 7 é o número da santidade. 8 é o número do Messias. É o único que consegue fundir material e espiritual e criar uma nova realidade para Deus. Então, ele no interior do homem dá o início ao Olam Rabá. Olha que bacana. Yeshua faz você viver antecipadamente, dentro de você, o mundo vindouro. O mundo vindouro. Através de Yeshua, o homem passa a ser uma extensão do espiritual em meio ao material, sendo o protótipo do mundo vindouro. Já viu aquele cara que anda na presença de Deus mesmo, aquele cara que dá fruto, dá testemunho, anda na presença de Deus, Deus se agrada nele, ele pode virar para você e falar assim, ó, eu sou o protótipo do mundo vindouro, sem a carcaça. Tirando o meu corpo, eu sou o protótipo do mundo que está por vir. Olha aqui, já pensou se eu conseguisse falar isso? E aí temos alguns textos aqui, depois você pode ler, 2 Coríntios 5, João 3... Yeshua dá ao homem um novo espírito, o qual dá início ao processo de santificação do corpo, preparando-o para a restauração completa. Meu irmão, fique de pé comigo agora, com a sua Bíblia na mão. Ó, tem coisa que eu falei aqui que o judaísmo proíbe da pessoa com menos de 40 anos estudar, viu? O judaísmo, alguns aspectos do que eu falei aqui, o judeu só pode estudar depois de 40 anos de idade. Aí vai, Mateus, você não fez 40 ainda? Não. Mas eu dei uma lidinha lá. E parei rapidamente, porque o negócio realmente é meio, como diz um amigo meu, meio sinistro. Escute, escute. Viva a sua vida. Não como se você estivesse no céu, mas como se o céu estivesse dentro de você, aqui na terra. Às vezes você vai adoecer, às vezes você vai gripar, às vezes você vai sofrer, mas dentro de você, você tem que viver uma realidade diferente da que você vivia antes. Dentro de você, você tem que ter uma força chamada Espírito de Deus, esse tem que estar vivo em você. E esse Espírito de Deus é o seu dínamo, é ele que te guia, é ele que te dá energia.
É dele que vem o seu vigor. O corpo não vai acompanhar não, meu irmão. E eu garanto a você, baseado nas palavras de Yeshua, que a geração que for testemunha ocular do princípio das dores, não passará sem ver o retorno do rei. Yeshua falou isso. Nós estamos vendo terremoto, nós estamos vendo guerra, rumor de guerra, a figueira já começou a dar os seus frutos, é ou não é? Eu revelei aqui para vocês que nós já estamos no ano de 5.971, Zé. E se o negócio for 6.000 anos para o homem e o 7º do Messias, vocês têm só 29 anos. Só 29 anos para dar início ao reino messiânico, ao milênio. A má notícia é que tudo que você lê em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 20, vai acontecer nesses próximos 29 anos. Eu não estou brincando. Escute. Se o calendário bíblico é esse mesmo, ninguém sabe o momento do retorno, mas a época eu sei. Opa, o dia do retorno eu não sei não, mas a época, ele pediu para que eu soubesse a época. Atentai para as folhas, você vai saber que o verão está chegando. Se nós estamos em 5.971, e se há realmente algum indício que o 6º milênio termina daqui 29 anos, nós vamos entrar no 7º, então preste atenção. Tudo que há relatado em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 20, acontecerá nos próximos 29 anos. Você está preparado? Aí que está, meu irmão. Se você não estiver vivendo em espírito, se você não estiver vivendo dentro de você, já na 8ª dimensão, se você não estiver vivendo dentro de você no mundo espiritual, você vai sucumbir. Você não vai aguentar. Ah, eu quero orar para Deus me levar rápido aqui para deixar o pau quebrar aqui embaixo enquanto eu fico lá. Isso não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. O pré-arrebatamento só existe em 150 anos, de gente que morria de medo de tribulação. A história da igreja, sempre a igreja concordou que a igreja, os líderes eclesiásticos sempre foram unânimes, que a igreja, pelo livro de Apocalipse e por Mateus 24, Yeshua ia dar essa explicação toda se você não estivesse aqui. O livro de Apocalipse teria sido escrito se você não estivesse aqui, para que nós ia precisar dele? Meu irmão, prepare-se. Abra sua Bíblia agora comigo. Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença de Deus venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que vos já foi designado, Yeshua, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos o quê? Do quê? Restauração de todas as coisas. Como é que isso aqui Pedro está falando de um conceito judaico? Qual é esse conceito judaico? Pedro está falando aqui para uma plateia de judeus, lá em Shavuot, em Pentecostes. O que ele está se referindo aqui com essa restauração de todas as coisas? É o que nós chamamos em hebraico de Tikkun Olam.
Tikkun Olam literalmente significa conserto do mundo. Conserto do mundo. Deus vai consertar esse mundo. Ele está estragado. Deus criou estragado? Não. O homem estragou. Até os tempos da restauração do conserto do mundo, o céu vai ter que receber Yeshua. O qual Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais Abraão, dizendo: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos, nós temos dado a nossa vida para vivermos e trazermos o tempo da restauração de todas as coisas. Mas eu me desespero quase quando eu vejo que há muito ainda o que se restaurar, há muito ainda o que se fazer e pouco tempo nos resta. Não é que Deus está abreviando o tempo, o pecado da humanidade está abreviando esse negócio. E você tem que orar. Você tem que orar, porque sabe o que é orar a Deus? Deus, me dá mais tempo. Deus, me dá mais tempo. Eu preciso de tempo. Meu irmão, a gente começa a anunciar essa visão da restauração, conclamar a igreja para voltar para Jerusalém. A igreja começa a querer restaurar a raiz, mas em outro lugar. Começa a celebrar dia de santo irlandês, dia de santo romano, dia de santo chinês. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, não desvia do caminho não, aí já está tão difícil fazer a obra. Não aceita fixar raiz em outro lugar que não seja Jerusalém não, meu irmão. Aí eu não aceito uma teologia que Israel tem primazia. Então você não aceita a Bíblia. Porque Paulo fala em Romanos, qual é a vantagem, pois, do judeu? Tem vantagem? Não tem. Tem! Muita sobre vários aspectos. Pois a eles foram dados os oráculos de Deus. Você só existe, você só foi salvo por causa do chamado de Deus, a promessa de Deus dada a eles. A sua fé caracteriza-se por ter sido enxertado na oliveira, que é Israel. As promessas que são Israel. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro para o grego e depois, se der tempo, para o judeu. É isso? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Se você quiser bater na tecla que Israel não tem vez nenhuma, que Israel não tem vantagem nenhuma, você vai se dar mal. Essa fé não é para você. Vai seguir pai da igreja, vai seguir Roma, vai seguir outras coisas. Porque na fé restaurada à imagem bíblica, Israel tem primazia, Israel tem lugar de honra, Israel é merecedor da sua oração, do seu amor e da sua gratidão. Não se ensoberba, não se ensoberbeça contra as raízes, porque são elas que te sustentam. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante sobre você o rosto dele e ponha em ti a paz. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha vichoneka. Isa Adonai panavelecha veyasem lecha. Shalom. Shabbat Shalom.